Vocês estão prontos, gente? Hoje é o último dia, né? O último domingo do mês, que nós vamos falar sobre família cristã, sobre a importância da família. E eu gostaria, irmão, que você hoje ficasse atento com aquilo que Deus tem para falar, que Deus tem para nos falar. Eu ouvi uma ministração ontem, eu ouvi um pastor falando, irmão, e ele estava chorando, e ele falou assim: dizem que homem não chora. E ele falou: irmão, homem não chora até conhecer a Deus, até se render à sua presença. Irmãos, ele falou uma coisa que eu fiquei remoendo, porque eu já pensei assim. Eu, quando era jovem, irmão, e não conhecia Jesus, eu olhava as pessoas indo para a igreja, e eu falava e pensava assim: bando de louco, bando de trouxa. Ah lá, vai para a igreja fazer o que na igreja? Alguém já pensou assim? Ou só eu? Não deixa eu me sentir mal, não. Alguém já pensou assim? Ah lá, bando de habitolado, vai fazer o que na igreja? Irmão, até o dia que eu fui, até o dia que eu fui encontrado por Cristo e Ele me abraçou e me acolheu, irmãos. Quando nós encontramos Jesus, quando nós aceitamos Jesus, irmãos, nós passamos a fazer parte de uma família. E essa família é chamada a família de Deus. Aleluia. E outrora, irmãos, nós pertencíamos a uma família apenas mundana, a uma família apenas carnal, aonde, irmãos, nós vamos falar sobre isso também, aonde tinha muito desacerto, desencontro, brigas, discussões. Mas hoje, irmãos, nós fazemos parte de uma família que é para ser uma família santa, é para ser uma família íntegra, é para ser uma família honrosa, é para ser uma família que vai dar exemplo para outras famílias. E para comprovar isso e não ficar só nas minhas palavras, em João, 1 João, capítulo 1, João, não é 1 João não, é João capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim, ó: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e a saber, aos que creram no seu. Irmãos, a partir do momento que eu criei e que eu acreditei no poder que há no nome de Jesus, eu deixei de ser uma simples criatura e agora eu me tornei um filho. Quem aqui é filho? Gente, seja sincero. Quem aqui é filho e você herdou alguma coisa dos seus pais? Quem herdou? Uma casa. Tá vivo ainda, mas já está na expectativa ali, né? Ufa! Claro que não, a mãe do Edu é uma bênção, gente. Mas quem aqui herdou alguma coisa de pai e mãe? Uma casa, um dinheiro. Não é gostoso, gente? É ou não é? Você não ter feito nada, irmão, e chegar lá e falar: agora eu sou o... Irmão, quando nos tornamos filhos de Deus, herdamos tudo aquilo que pertence a Deus. E se eu não me engano, em Gênesis, quem criou tudo? Quem criou tudo, gente? Então, irmão, tudo que o Pai criou pertence a nós. O problema está: nós estamos acessando ou não? Nós estamos tomando posse disso ou não? Mas não é esse o foco. Hoje, irmãos, eu vou falar. Eu ia pregar com a Carol hoje, nós íamos pregar juntos. Mas quando essa palavra veio para o meu coração, através dela, eu tenho que confessar. Amém? Através dela, nós chegamos num acordo. Ela falou: não, você tem que pregar isso sozinho. Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisas que Deus, Ele quer tratar de uma forma bem direta conosco. Bem direta. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo, nós começamos o ano de 2025 já com umas falas mais ou menos assim: o Brasil vai quebrar, a economia já está ruim, as coisas não estão indo. Quem já assistindo o jornal viu isso?
Irmãos, e uma série de coisas vem acontecendo e nós estamos sendo bombardeados de notícias ruins. Mas, irmãos, cabe a mim e a você acolher tais palavras ou não. Porque enquanto, irmão, uns estão reclamando, esses dias eu falei até para Carol, eu fui comprar aqui no mercado um café, R$45 um café. Irmão, vou falar de novo, R$45 um café. Essa é a fala do povo de Deus. Essa é a fala de quem conhece o Pai que tem, irmão. Agora quem não conhece vai falar o quê? Nossa, tá muito... E cá para nós, abrindo um aspas, realmente, irmão, tá acima da média. Mas, enquanto nós ficarmos olhando para isso e pensarmos que somos governados por um governo que se senta lá em Brasília ou em qualquer outro lugar do mundo, nós não vamos viver tudo que Deus tem para a gente viver. João, capítulo 15, versículo 7. Diz o que? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será. Irmão, o poder não está na mão de um presidente. O poder não está na mão de deputados. O poder não está na mão de vereadores. O poder está na mão da igreja. E a igreja precisa usar esse poder. A igreja precisa desfrutar desse poder. Por quê, pastor? Porque enquanto nós ficarmos presos, irmãos, a um governo mundano, a um governo que muitas das vezes, irmãos, diz uma coisa e faz outra, irmãos, nós nunca vamos desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que Deus tem para nós. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não sei qual é a expectativa que você ainda tem para esse ano. Qual é? Será que o ano de 2025 vai ser igual ao ano de 2024? Eu não sei, irmão. Eu não sei quais são as expectativas. Eu não sei o que você está criando para isso. Mas eu sei, irmão, que a palavra diz que eu posso todas as coisas. Aleluia. Em Mateus, irmãos, capítulo 8, eu não vou ler, não precisa pôr não, tá? Mas em Mateus capítulo 8, a Bíblia vai falar sobre um certo leproso, irmão. E ele queria ser purificado. E quando ele chegou perto de Jesus, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Irmãos, ele sabia que Jesus podia. Ele não sabia se Jesus queria. Então ele vai até Jesus, talvez de uma maneira ali meia ressabiada, porque ele não podia andar no meio das pessoas, porque ele era considerado um homem impuro. Mas ele vai até Jesus, ele quebra, irmão, todas as regras do templo. E aí ele vai até Jesus e ele diz: Senhor, se quiseres, podes. Irmão, Jesus quebra os ritos da época, toca no leproso e diz: eu quero, fique limpo. Irmãos, às vezes nós sabemos que Deus ele pode, mas não entendemos se ele quer. E quando nós não entendemos se ele quer, não nos achegamos a ele da forma que deveríamos chegar. Em Hebreus, irmãos, vai dizer assim: entrai no Santo dos Santos com vergonha, com timidez, com medo, com receio. Não, irmão, a Bíblia vai dizer: entrai no Santo dos Santos com intrepi, como um filho entra na casa do pai. Como um filho entra na casa do pai. Irmão, quando os meus filhos casarem, eu vou ter a chave da casa deles. É que eu lembrei de uma coisa aqui agora. Não, irmão, posso falar uma coisa para você? Eu talvez não tenha a chave da casa deles, mas é bem provável que eles tenham a chave da minha casa. Sabe por quê? Porque depois de casarem, formarem família, crescerem, amadurecerem, nunca deixarão de ser
leproso chega, irmão, e fala: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode, mas o Senhor quer? E Jesus toca nele e fala: eu quero, fique limpo. Em Marcos capítulo 9, a Bíblia vai falar que existia um homem, irmão, que tinha um filho, um pai que tinha um filho, e ele estava endemoniado. E a Bíblia diz que ele estava endemoniado desde muito jovem. E esse demônio, irmão, jogava o menino de um lado para o outro, jogava ele na água, jogava ele no fogo, queria matar ele, e o pai já não sabia mais o que fazer. O pai do menino, quando chegou em Jesus, ele abordou Jesus, ele perguntou assim: Senhor, se podes, salva o meu filho. Senhor, se tu podes, salva o meu filho. Qual é a resposta de Jesus para esse pai? Você não lê a Bíblia não, gente? Se podes, salva o meu filho. E Jesus, olhando para ele, para aquele pai, o respondeu: tudo é possível àquele que crê. Em outras palavras, irmãos, Jesus disse primeiro para o leproso: eu quero que você fique limpo. E para o pai daquele menino endemoniado, ele diz: ei, tudo é possível, inclusive o seu filho ser liberto. Irmãos, nessa manhã, Deus não quer só que você receba informação, mas Deus quer que você prove do poder e da unção que há nele e em sua palavra, porque Ele não só quer, mas Ele vai fazer, e Ele vai mudar a história da sua família hoje. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela assim: que bom que você veio. Porque o Deus que nós servimos, irmãos, Ele não só pode, mas Ele quer abençoar a minha e a sua família. Mas, irmãos, como falei sobre oferta, Deus, Ele é um Deus de organização, Ele é um Deus de princípios, e Ele não pode quebrar os seus. E se Deus quer fazer alguma coisa, irmãos, Ele só vai poder fazer em um lugar que esteja organizado. Aleluia. Diga: Deus é um Deus de ordem. Irmão, Deus não se move na desorganização. Você já percebeu, irmão, que quando você chega na sua casa e as coisas estão fora do lugar, você fica... Irmão, eu queria entender uma coisa: como é que junta pó em cima do chuveiro? Explica isso, irmão. Pó não é no chão. Esse dia minha mulher olhou para mim e falou: você já viu o chuveiro como está? Eu falei: vi, saindo água quente. Falou: não, eu sabia o que ela queria. Aí eu falei: vi. Ela falou: nossa, né? Falei: é. Tá precisando, né? Eu falei: trocar ele? Não. Aí ontem ela nem viu, irmão. Peguei a escada, fui lá, limpei. Só que eu limpei e deixei a sujeira que caiu tudo no chão do banheiro, ó. Aí ela falou: o que é essa sujeira aí? Eu falei: você não... Irmão, vê a sujeira, mas não vê quando limpa. Reclama quando não faz, mas não vê quando... Aí eu falei: não, é que eu limpei o chuveiro. Ela: é, mas podia ter limpado o chão. Irmão, por quê? Não adianta fazer as coisas pela metade. E infelizmente nós estamos fazendo as coisas pela metade. Nós estamos fazendo as coisas, irmãos, não da maneira certa. Às vezes nós queremos que Deus faça algo na nossa vida, se nem nós estamos organizando ela para que Deus possa fazer. Ei, irmãos, isso não estava na minha mensagem, mas Deus me traz isso. Quando Deus fala para Ezequias assim: Ezequias, arruma a tua casa, porque é certo que morrerás e não viverás. Deus não estava falando, irmão, da casa física de Ezequias. Deus não estava falando também da vida particular de Ezequias. Porque quando ele recebe a mensagem do profeta e ele vira o rosto para a parede e vai orar, qual é a oração dele? Senhor, tenho andado com integridade na tua presença, tenho sido reto diante dos teus olhos, tenho feito tudo como o Senhor tem me ordenado. Mas diga assim: Deus
é um Deus atemporal. Não tem começo e nem fim de dias. Ele esteve antes de eu nascer, na fundação do mundo, e Ele já esteve na minha morte, e já esteve comigo na glória dele. Então Ele olhou para Ezequiel e falou: ô querido, eu vou te dar 15 anos de vida, mas você vai entender que não era com você, era com quem ia nascer através de você. E o filho dele foi a maior vergonha da vida dele. Irmãos, às vezes o que nós precisamos é colocar a casa em ordem, é colocar as coisas em ordem, porque Deus não é um Deus de desorganização. Como falei, irmão, em Gênesis capítulo 1, Deus começa a criar as coisas. Deus cria a terra e cria o mar e faz separação entre a terra e o mar. Aí Deus vai criando, cria o firmamento, cria o sol, a lua, as estrelas. Deus cria tudo, organiza tudo. E depois Ele começa a dizer: haja peixe no mar, haja frutos, árvores frutíferas. Primeiro Ele organizou, para depois Ele colocar. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer colocar, a gente quer levantar uma construção sobre entulhos. E quando a gente constrói, irmão, sobre entulhos, a tendência é que isso dará errado. Deus não é um Deus de desorganização, irmão. Diga comigo: Deus é um Deus de ordem. Mas a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos organizar diante de Deus, diga, é a nossa família, é a minha família. Irmão, não sei se você viu, deixei para falar o tema agora. Você viu o tema, qual é? Qual é o tema? Fala aí para mim. Então olha para a pessoa do seu lado e pergunta para ela: como vai sua família? Irmãos, agora olha para cá. Irmãos, esse como vai sua família, ela perdeu a importância, essa pergunta. E hoje essa pergunta é como se eu estivesse passando pela rua, encontrasse o Vanderlei e falasse: está tudo bem? E ainda que não estivesse tudo bem, qual seria a resposta? Irmão, hoje o como vai sua família é como um cumprimento natural, irmão. Ah, a pessoa está me cumprimentando, está tudo bem? Está tudo bem, a família, como vai? Irmão, está uma desgraça, está uma bagunça, está tudo se desfazendo. Mas a gente, pastor, eu uso a fé e digo que está tudo bem. Irmãos, às vezes é necessário usar a fé para mudar situações e sentenças. Mas às vezes, irmãos, esse como vai a sua família é Deus do céu dizendo: ei, eu estou perguntando como ela está, porque se ela não estiver da forma que deveria, eu vou deixá-la como é para estar, como tem que ficar. Ei, irmão, Deus não está só te fazendo uma pergunta: como vai a sua família? Você pode me enganar, você pode enganar o irmão que está do teu lado, mas você não pode se Agora olhe para mim: como vai a sua família? Será que não é a hora de você ser sincero diante de Deus? Falar: Senhor, a casa está bagunçada, os meninos se perderam, minha esposa não está legal, meu marido também não, mas que bom que você veio, porque se podes, arruma minha casa. E Ele está te respondendo: tudo é possível aquele que crê. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Quem é homem aqui? 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, irmão, vai dizer que se nós que somos homens não tratarmos bem as nossas esposas, as nossas orações são o quê? Interrompidas. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Irmão, se a gente não tratar bem a mulher que Deus nos deu, olha ele falando: eu não dei nada, você que arrumou. Irmãos, se nós não tratá-la bem, lá em primeiro, coloca pra gente no 1 Pedro capítulo 3 versículo 7. Olha lá o que vai dizer, ó: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração
para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas. Irmão, se eu dar uma brigadinha e for orar, Deus não me ouve. Deus passa um pano para elas, irmão. E muitas das vezes, irmãos, é por causa da nossa macheza, da nossa, como é que eu posso falar? Brutalidade. A gente não conduz como homens a casa da forma que deveríamos conduzir. Porque achamos que, irmãos, eu vou entrar nisso mais profundo. Porque achamos que pagamos as contas e colocamos comida na mesa, está tudo certo. Mas eu quero te mostrar, irmão, que não é somente isso. Que há mais coisas, irmão, que precisam ser feitas para que a nossa família, ela tenha, irmão, a estabilidade e a firmeza que o Senhor quer que tenhamos. Irmãos, eu não sei você, alguém aqui já foi ali para o lado do Morumbi, ali para o lado onde fica o Palácio dos Bandeirantes? Quem já foi para aquela região? Irmão, aquela região, se você passa indo ali para o Palácio dos Bandeirantes, tem umas casas ali, irmão. Pensa numas casas top, bonita. Irmão, umas casas que valem milhões. Mas, irmãos, mesmo uma casa que vale milhões, se o portão dela estiver aberto, ela vai estar o quê? Ela vai estar vulnerável, ela vai estar desprotegida. Vamos dizer que o portão esteja fechado, mas exista nela vários buracos, ela também vai estar como? Irmãos, e muitas das vezes a casa é até bonita, a família é até bonita, mas os muros, irmãos, dessa casa estão cheios de buracos. E porque estão cheios de buracos, essa casa se tornou uma casa vulnerável, uma casa cheia de falhas, uma casa que precisa ser consertada para voltar a ter a firmeza, a força e a segurança que uma casa tem que ter. Irmão, eu não sei bem como está escrito, mas lá na minha casa, na cozinha, você lembra que está escrito naquele quadro? Família é um lugar que a gente... Família é um lugar de segurança. É para onde a gente volta, alguma coisa assim, quando tudo não está bem. Irmão, a nossa casa é o lugar da nossa segurança. A nossa casa é o lugar, irmão, aonde, irmão, em qualquer lugar do mundo as coisas podem estar ruins, podem estar indo de mal a pior, mas dentro da nossa casa, irmão, tem que estar tudo bem. Irmãos, quando vem uma chuva, quando vem uma tempestade, quando vem um vendaval, irmão, e você está na rua, você sente o quê? Medo. Mas quando vem a mesma chuva, ou até mais forte, um vendaval, ou até mais forte, e você está dentro de casa, como você se sente? Irmão, e a pior coisa para um ser humano é se sentir inseguro no único lugar que ele deveria ter segurança. É porque os muros, irmãos, eles foram comprometidos. E quando o muro é comprometido, irmão, a casa fica vulnerável. Irmão, o diabo, às vezes nós nos preocupamos com os erros grandes, com os erros que nós consideramos graves e até mesmo gravíssimos, mas não nos preocupamos ou não damos a atenção quando esses erros são pequenos. Mas nós vamos falar sobre isso agora. Mas existem, irmãos, 3 falhas que nós cometemos para uma casa, para os muros se tornarem vulneráveis. A primeira falha, irmão, é a falta de comprometimento dos pais. Já tem gente que torceu o nariz. Como assim eu não tenho comprometimento? Trabalho o dia inteiro, pago todas as contas, não deixo nada fora. Aí a mulher fala, eu tenho jornada dupla, trabalho, cuido da casa, cuido de filho. Ei, mas quem diz que você está comprometido? É só você pagar a conta, é só você limpar e arrumar a casa. Ei, muitas das vezes, sem você perceber, você afrouxou aonde era para apertar.
Irmãos, alguém aqui, eu vou fazer uma pergunta, e você não precisa me responder, mas alguém aqui já visitou um presídio? Alguém aqui já visitou um presídio? Eu não queria falar não, Karen. A Karen foi esses dias. O irmão dela já está aqui, ó, sentado com a gente. Irmãos, eu posso falar uma coisa, isso não é vergonha. Amém? Até mesmo se alguém que está aqui já passou por um presídio, diga, passou. Faz parte do passado. Irmãos, se você vai para um presídio, você vai ver que a maioria dos jovens que estão lá, irmãos, ou tiveram ou têm familiares dentro de uma igreja. Você vê, irmão, o nome de muitos são nomes bíblicos, mas aí o pai pagava a conta, a mãe limpava, fazia tudo. Aonde foi que errou? Perdeu o comprometimento. E muitas das vezes nós perdemos o comprometimento, irmãos, afrouxando. Nós devemos, irmãos, você que é pai, quem é pai ou mãe aqui? Você deve ensinar os seus filhos na palavra. Você deve, irmão, fazer com que os seus filhos cresçam nos caminhos do Senhor. Ah, meu filho não quer ir para a igreja não, vai sem querer. Enquanto estiver debaixo do meu teto, minha casa, ah não, tadinho, não é forçando, ele tem que ir por, irmão, não vai por amor não, vai por obrigação mesmo. Até a palavra entrar, irmão. Porque é melhor ele estar sendo exposto à palavra e ela entrar, do que ficar em casa dormindo e se deparando com um monte de porcaria na televisão e na internet. E muitas das vezes, irmão, nós perdemos como pai o nosso comprometimento nisso, achando não, senão eu vou ser um pai rígido demais, eu vou ser uma mãe rígida demais. Não, irmãos, eu sou um jovem de 42 anos, mas eu me lembro, irmão, como a vara corrigia. No meu caso não era vara, irmão, era corrente mesmo. E eu sei como corrigia. Então, irmãos, por que nós afrouxamos? Por que nós perdemos a mão? Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, você que é pai, você que é mãe, olha a nossa geração como está. Olha os nossos jovens como estão. Nada contra, irmão, eu acho até legal. O filho chega no pai e fala, e aí, coroa, arruma um dinheiro aí. Não, às vezes é uma maneira carinhosa, não é um desrespeito. Mas, irmão, eu ainda sou do tempo que olhar nos olhos já era uma afronta. Quem é dessa época? Não, eu vou fazer a pergunta de novo, eu quero que você seja sincero. Vamos lá. Quem é da época que olhar e encarar o pai era uma afronta? Eu pergunto, seu filho te encara hoje? Aonde foi que você errou a mão? Aonde foi que você afrouxou? Aonde foi que você negligenciou? Não é porque está na minha frente não, mas eu fui levar o Gustavo depois do futebol na casa dele, e eu cheguei no portão e a primeira coisa que eu gritei, eu falei assim, papai, cheguei. Porque o Gustavo é assim, é papai, mamãe. Quando erra não passa a mão, quando erra, irmão, corrige. E muitas das vezes nós, irmãos, deixamos correr solto. Ah, porque se eu brigar, pastor, mas é amor, é que eu amo muito. Abre comigo em Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Olha lá, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Olha só, conheço as tuas obras e o teu. Conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho. É um homem, é uma mulher trabalhador.
E olha só, continuando: como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que se dizem a si mesmos, se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes. Mas olha só agora: tenho porém contra ti que o quê? Irmãos, o amor de Deus não acaba, mas nós podemos abandoná-lo. O amor de Deus não acaba, mas nós podemos abandoná-lo. E muitas das vezes é a mesma coisa que fazemos com os nossos filhos. Continuamos amando, mas abandonamos, irmãos, esse amor da forma de correção, da forma de ter regras, de colocar princípios, de estabelecer limites. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te há. Não dá para a gente negligenciar o que é para a gente ser rígido. Não dá para a gente abrir mão de corrigir o que precisa ser corrigido. Às vezes, irmão, como eu falei, como primeira falha, irmão, dessa muralha, é a falta de comprometimento, é a falta de sentar com os filhos, falar da palavra, é a falta de orar com os filhos, é a falta de introduzir os filhos para aquilo que Deus tem para a vida deles. Irmão, você já ouviu um ditado que diz: se você não ensina, o mundo ensina. E muitas das vezes, irmãos, nós negligenciamos isso, porque trabalhamos o dia inteiro, pagamos as contas, chegamos cansados, e quando chegamos, a única coisa que queremos fazer é descansar. Eu vou falar, irmão, e eu não vou dar nome, eu sei que você não vai saber disso, e nem vai saber quem é, e eu também não colocaria ninguém para expor ninguém. Mas eu conversei com um jovem há um tempo atrás aqui sobre o pai dele, e ele falou para mim assim: meu pai agora só tem tempo para trabalhar, eu tenho saudade do meu pai. Falei: faz quanto tempo que ele não leva vocês para sair? Ele: nem lembro mais, ele só trabalha. Irmãos, está ganhando dinheiro e está perdendo a família. Irmão, eu acho que a maior frustração de um homem, a maior decepção de um homem, é ver que ele conquistou uma grande fortuna, uma grande riqueza, mas ele perdeu o que mais era importante na vida dele. Irmão, o que Deus está querendo tratar o nosso coração referente a essa brecha nesse muro, ou nesses muros da nossa casa, é que o que vai valer a pena, irmão, é quando você chegar em casa, depois de um dia de trabalho, sentar na sua mesa para jantar, e você perceber que você não vai sentar nela sozinho. Aleluia? Está comigo? Continua me amando? Irmão, essa falha aqui, irmão, eu acho que é uma das piores. A segunda falha, irmão, no muro de um lar, se chama ofensa. Aleluia. E eu aconselho você a ler um livro chamado A Isca de Satanás, de John Bevere. É John Bevere ou John Bevere? John Bevere. John Bevere. Irmãos, eu tenho uma coisa para confessar para você. Você não vai ficar triste comigo? Você não vai me julgar por isso? Tem certeza? Você não vai levantar e vai embora do culto? Eu tenho que confessar uma coisa para a igreja hoje. Eu sou imperfeito, irmão. Você está num lugar de pessoas imperfeitas.
E às vezes você vem para cá, irmão, procurando perfeição, procurando pessoas acima da média, e elas não são, irmão. E isso você vai encontrar aqui. Imagina dentro da sua casa. Ei, até você, bonitinho, que se acha melhor que os outros, melhor que os seus familiares, você não é, porque você também tem os seus defeitos. Diga: eu também sou imperfeito. Irmãos, e precisamos de perdão. Precisamos do perdão, precisamos da misericórdia, precisamos do carinho, do cuidado de Deus, para nos tornarmos pessoas melhores. Mas nós não, nós como crentes vamos falar com familiares que não são, e achamos que somos melhores do que eles, e achamos que estamos na frente. É que eu vou para o céu e você não vai. E muitas das vezes, irmãos, ouvimos coisas que nos entristecem, ouvimos palavras, irmãos, que nos machucam. Eu vou dizer isso: alguém aqui já passou ou já viveu ouvir palavras que você no seu coração falou: era melhor que tivesse me batido do que eu ter ouvido isso? Quem já? Era melhor que tivesse me batido do que se eu tivesse ouvido isso. Irmãos, e eu posso falar uma coisa para você? Você precisa liberar perdão sobre isso. Você precisa perdoar, irmão. A oração do Pai Nosso diz: é assim como nós perdoamos a quem nos tem. Irmãos, nós precisamos liberar perdão. Nós não podemos ficar alimentando um sentimento, irmão, que não está destruindo ninguém a não ser nós mesmos. E eu posso falar uma coisa, irmão: a ofensa dentro de um lar, ela vem acompanhada de uma coisa: do silêncio. Quando alguém está ofendido ou ofendeu, o que ele faz? Mas eu posso falar uma coisa: enquanto a casa está em silêncio, alguém continua falando dentro dessa casa. E sabe quem continua falando? Satanás, dizendo na sua cabeça: tá vendo? Ele não te dá o valor que você merece. Aí, ela não te trata do jeito que você tem que ser tratado. E aí ele continua, e você em silêncio, alimentando aquilo, alimentando aquilo, alimentando aquilo, alimentando aquilo. E aí eu te pergunto: aonde isso vai? Faz um favor para mim, olha para o lado e pergunta: como vai a sua casa? Como vai a sua família? Não, mas fala direito: como vai a sua família? Irmão, pega isso. Não há uma mãe maravilhosa se não há uma esposa exemplar. Não há uma mãe maravilhosa se não existir nessa mulher uma esposa exemplar. Por quê? Porque ela vai te ver, querida. Seus filhos vão te ver falando mal do teu marido. E aí você vai sair falando assim: ela é uma boa mãe, mas ela é uma má esposa. Não existe. E a mesma coisa, não existe um marido maravilhoso, um pai maravilhoso, se não existe um marido exemplar. Porque dentro de um lar, irmão, a mãe falando mal do marido para os filhos, o pai falando mal da mãe para os filhos, isso vai gerar o que no coração dessas crianças? Isso vai gerar o que no coração dessa família? Irmão, eu não posso falar, mas eu vou falar, irmão. A minha contadora, irmão, eu sento com ela para conversar. Ela fala: meu marido é um pai, mas é um banana, mas é um frouxo. E fala isso na frente de quem? Para os filhos, o que o pai é.
Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala para o seu marido, o que você fala para a tua esposa, e principalmente o que você fala na frente dos seus. Irmão, tem uma coisa que eu quero pontuar aqui, e eu quero que você me entenda sobre isso. Quem aqui é pai ou mãe tem mais de um filho? Irmão, você já viu a história do Jacó e do José? Quem já viu? Vamos começar pela história do José. O José era o que, irmão? Era o filho da velhice. E a Bíblia é clara em dizer que era o filho que o pai mais... Ei, o pai nunca deixou isso às escondidas. O pai sempre falou que era o filho amado, era o filho mais querido. E isso gerou o que nos irmãos? E aí o pai, para ajudar, ainda vai lá e faz uma túnica com várias cores para ele e dá para ele, irmão. E quando os irmãos jogam ele na cisterna, depois vendem ele como escravo, o que eles levam para o pai para dizer: ó, a túnica que você fez para o teu filhinho amado. Ei, irmão, quem é pai e mãe tem mais de um filho. Você não pode cometer o erro de amar mais a um do que ao outro. Pastor, eu não amo. Pastor, eu amo todos iguais. Pra cima de mim. A minha irmã, meu pai faleceu, deixou uma casa. Aí minha irmã foi morar na casa e falou pra mim assim: ó, eu vou morar na casa, a casa é minha porque meu pai amava mais eu do que você. E eu posso falar uma coisa pra vocês? Durante alguns anos isso me perseguiu. Mas eu sabia que não era assim. Mas, irmãos, o diabo sabe como trabalha. O diabo sabe como te ofende. O diabo sabe como te machuca. Então, irmãos, quando você é mãe, é pai, e você tem mais de um filho, você tem que amá-los por... Mas eu sei aonde José aprendeu isso. Quem se lembra do irmão de Jacó? Ou melhor, eu sei onde Jacó aprendeu isso. Quem se lembra do irmão de Jacó? Era o Esaú. E a Bíblia diz que Isaac amava mais a Esaú. Então, irmão, isso já veio nascendo de um para o outro. E quando chegou no coitado do José, ele pagou o preço. Irmão, quantos filhos se sentem rejeitados pelos seus pais, enquanto o outro irmão é mais amado porque se deu melhor? Ah, esse é a ovelha negra da família. Saiu da onde? Nasceu sozinho? Foi criado com aquela ovelha Dolly de proveta? Não, irmão. Ele teve um pai, ele teve uma mãe que muitas das vezes negligenciou lá atrás, deixou correr solto lá atrás. Por quê? Porque amava mais um filho do que a outro. Pastor, é que esse aqui, ele requer mais atenção, ele requer mais carinho. Não, irmãos, eles merecem o mesmo tratamento. E quantas mães e pais têm errados com isso? Sabe por quê? Porque, irmão, o problema não é só agora. Homens doentes geram famílias doentes. Irmão, quando me casei com minha esposa, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu me casei e fui morar na minha casa, minha geladeira, minhas coisas, e eu acordava de madrugada para mexer na geladeira, porque na minha casa eu não podia mexer. Até o dia que ela viu, ela falou: oxe, está na sua casa, a geladeira é sua, que tem aqui é seu. Traumas do passado me acompanharam. E quando nós não tratamos os nossos filhos por igual,
Irmão, talvez você diga: não, tá tudo bem, tá tudo normal. Mas essa criança vai crescer, vai se tornar um pai, vai se tornar uma mãe. E qual é a próxima família que ele vai construir? Ei, só para eu não perder o foco, olha para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: como vai sua família? Não se pode ter diferença, irmãos, entre um e outro. Não se pode ter diferença entre um e outro. Ah, ele pode dormir até mais tarde, ela não. Sabe, irmãos, é essa diferença que muitas das vezes gerou e tem gerado a geração que hoje nós temos. Mas Deus é bom. E se Ele te trouxe aqui, irmão, Ele te trouxe para restaurar aquilo que o diabo falou que já havia destruído, aquilo que o diabo falou que já havia acabado. Ei, sabe por que Deus está dizendo como vai sua família? Porque como você chegou não é como vai permanecer. Não vai permanecer do mesmo jeito. Não vai ficar como era. Não, porque se Deus entrou, Satanás, com o dedo podre dele, foi lá na história da tua vida e colocou lá, irmão, no teu casamento um ponto final. Mas Deus é Deus, e Ele falou: opa, isso aqui não é um ponto final, eu vou colocar só uma vírgula e vou dar a folha para ela continuar, para ele continuar. Ei, irmão, sabe o que o diabo mais quer? O diabo mais quer ver você separado de quem Deus colocou para você amar. Mas diabo, chegou tarde, a palavra chegou primeiro. Aleluia. É por isso que eu vou dizer, irmãos, nós vamos proteger os casamentos, as famílias dessa igreja. Amém. E filho nosso, marido, esposa nossa, não vai, irmão, de jeito nenhum ser derrotado por Satanás. Mas só para não esquecer, como vai a sua família? E o terceiro ponto, irmão, da falha da muralha, essa eu não vou me aprofundar tanto, mas você já vai entender. E isso é mais para os homens, mas também afeta muitas mulheres. É a imoralidade sexual. É a imoralidade sexual. É o que você anda vendo no celular. É o que você anda vendo na internet. Irmão, com um clique você chega em lugares que você nunca imaginou chegar. A imoralidade não começa sempre com uma coisa simples. Vou dizer para os homens: é uma mulher dançando uma música. Daqui a pouco ele está embernado dentro de um site pornográfico. Então, irmãos, e isso está crescendo dentro dos lares, através da internet. Tem uma frase, não é minha, amém? Eu não posso tirar a titularidade dela. É de Josué Gonçalves. É um cara que há mais de 30 anos vem cuidando de casamentos, vem cuidando de famílias. É uma pessoa que eu e a minha esposa tivemos o prazer de conhecer, né, de passar uma virada de ano lá na igreja dele, em Bragança Paulista. E irmãos, e é assim, ó, o diabo ele funciona, a imoralidade sexual através do diabo funciona como um cartão de crédito para a informalidade sexual. Você até passa o cartão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, achando que nada vai acontecer. Mas uma hora, a fatura chega. E quando a fatura chegar, você vai ter que pagar o que você plantou. Você vai ter que pagar o que você consumiu. E muitas das vezes, ô queridão, você vai pagar, sabe como? Você voltando para a casa da sua mãe, do seu pai, ou indo morar sozinho num lugar onde você não gostaria de estar. Você, mulher, a mesma coisa. Porque a mulher tem uma diferença de homem, sim ou não? Homem
A cabeça do homem, eu acho que às vezes pensa menos. Porque ele vê uma mulher bonita na rua, ele já... Isso quem não tem Deus. Porque homem de Deus, que é bem casado, irmão, honra e respeita a sua mulher. Amém? Agora a mulher não, irmão. A mulher está aqui com o marido. Vem um homem bonito, ela só faz assim, ó. Bate o olho e fala, bonitão. Bate de novo e olha para você e fala assim, o meu está derrubado. Olha de novo, irmão. Pronto. Mulher discreta. Homem não, homem é... Mas irmão, sabe o que é bom? Que nós somos da família de Deus, filhos de Deus. Então, irmão, ainda que seja um homem bonito, uma mulher bonita, não vai ser tão bonito quanto o seu e nem tão bonita quanto a sua. Aleluia. Então, irmãos, se você vive com essa prática de imoralidade sexual, você precisa se libertar disso quanto antes. Sabe por quê? Porque, irmão, tudo que se planta, não se planta uva e colhe maçã. Se você plantou, você vai colher. Então você precisa se arrepender. Só para não perder o costume, como vai sua família? Irmão, tem uma coisa que não está aqui, mas eu quero falar, irmão. Você precisa, o quanto antes, alinhar a sua vida com Deus, para você poder alinhar a sua família com Deus. Você que é mulher, eu vou dizer uma coisa a você. Deus, quando te criou, Deus te criou para ser uma auxiliadora idônea, uma companheira, uma parceira, uma amiga, um braço, uma perna quando faltar o dele. Você que é marido, Deus te constituiu cabeça dessa família. E cabeça pensa antes de fazer. Cabeça pensa antes de fazer. Então, antes de tomar qualquer decisão, pense no estrago que isso vai causar. Pense no sofrimento que isso pode te proporcionar. Irmão, eu aprendi uma coisa. Na minha casa, eu nunca estou certo. Pronto, irmão. Eu nunca tenho razão, irmão. Eu vou lá todo dia limpar as coisas do cachorro. O meu cachorro. O meu cachorro. Minha filha acorda de manhã para ir para a escola. Esses dias mesmo eu fiquei pensando. Falei, eu estava dormindo ainda. E a Carol já estava acordada, conversando com ela. Dirige, tem carta, habilitação, pode ir e voltar. Ela foi lá me acordar. Tá na hora. Não podia ela ter ido. Não, vou deixar ele aí. Esse abençoado que eu amo tanto, tá descansando. Não, faz questão. E quando chego, ainda olha e fala, vai fazer o café? Mas tem horas que eu vou lá limpar as coisas do cachorro e eu falo, ela fala assim, o cachorro também é seu. Aí eu vou devolvo para ela. Então vamos dar, vamos pôr para fora. Não, meu cachorro. Aí ela pega de volta. Mas irmão, tem coisas que a gente tem que ceder. Quem é casado aqui? Às vezes que você vai estar certa e ele vai estar errado, mas o perdão vai vir de quem está certo mesmo. Sabe para quê? Para proteger os muros e os portões da sua casa, para fechar as brechas. Sabe por quê? Porque às vezes, irmãos, a gente pensa assim, ah não é um buraco muito grande, mas cadê o seu Antônio? Está por onde? Seu Antônio, se nós fizermos aqui alguns furos na parede, a gente consegue escalar? Não vira uma escada? Fazendo alguns furos? Às vezes, irmão, o buraco não está grande. São só pequenos furos que o diabo conseguiu escalar. Talvez hoje eu subi aqui, irmão, porque Deus me deu a direção. Talvez hoje ele não entrou ainda, mas por causa desses furos,
pequenos muros, ele já colocou a cara por cima do muro. Irmão, taco de basquete, taco de golfe, taco de beisebol, irmão, metralhadora de Jeová, irmão, fogo santo, derruba ele de lá, irmão. Derruba ele de lá e fala: ei, do muro pra dentro só entra um, do muro pra dentro só reina um, do muro pra dentro você não passa. Sai pra fora, pega teu marido, pega tua esposa, fala: ó, vamos fechar o muro. Esse muro aqui, esse buraco aqui, meu bem, foi aquele dia que eu falei pra você isso. Eu peço perdão. Ah, meu amor, eu também falei isso. Fecha. Irmão, vocês vão olhar pra trás, vai estar o muro fechado. E aí ele que está perguntando como vai a sua casa, ele vai lá com uma tinta nova, vai pintar o muro, vai fazer um jardim, vai enfeitar a sua casa. Estou caminhando para o fim. Proteja os muros da sua casa para que não hajam brechas aonde o diabo possa entrar. Uma coisa que eu quero trazer aqui: Pedro negou Jesus por 3 vezes. E depois que Pedro negou Jesus, a Bíblia diz que ele se sentou com quem? Ele se sentou com quem não cria em Jesus. E quando você se assenta com quem não crê em Jesus, você se torna parecido com eles. Como assim, pastor? Ei, esse é um deles, se veste como ele. Eu não. Não, é um deles, olha lá, eu vi com ele. Eu com ele? Não, olha lá, fala como ele. Vocês estão loucos? Fica parecida. Senta na roda de quem não é para sentar, irmão. Fica parecido. Irmão, às vezes você está com um problema no seu casamento. Vou dar um exemplo. E aí você vai procurar quem? Quem se divorciou para te dar conselho. Ou, pastor, não está nem divorciada, mas tem um casamento desgraçado, destruído, miserável. Vai pedir conselho para ele, para ela. O que ela vai falar? Separa, besta. Olha o mundão como é que está aí, ó. O mundão está aí cheio de homem que não quer compromisso, que não quer formar família, que quer brincar de estar com um e com outro. E assim tem algumas mulheres também, tá? Em nome de Jesus. Se você não vigiar com quem você se assenta, você passa a negar Jesus junto com eles. Como vai a sua família? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. E olha o que diz o texto: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ora, se alguém não tem cuidado do quê? Dos seus, da sua própria. Irmão, para de se preocupar com a vida dos outros. Às vezes você está querendo consertar a casa dos outros e é a sua que está em ruína. É a sua que está precisando de ajuda. Mas sabe o que você faz? Você olha para a casa dos outros para não olhar o estrago que está na sua. Irmãos, eu não sei se você já viveu isso. Sua casa está tão bagunçada que você sai para trabalhar e quando dá a hora de voltar você fala: poxa, eu tenho que voltar para aquele lugar.
Irmão, sua casa é o melhor lugar. Sua casa é o melhor lugar, irmão. Você que é homem, quem é homem casado aqui? Você tem que sair para trabalhar de manhã, já pensando, nossa, quando eu voltar ela vai estar lá. Ela vai estar lá, e deixa ela. Hoje eu vou chegar com dipirona, vou chegar com tudo. Aí no outro dia, chega de novo assim, irmão. Você sabe qual vai ser a resposta, né? Mas chega, irmão. Chega. Um dia, irmão, vence pelo cansaço. Tá entendendo? Chega com, irmão, você tem que sair. Isso é sério. Você tem que sair, irmão, fechando o portão, já com vontade de voltar. Se isso não está acontecendo, é a pergunta que o Senhor está fazendo: como vai sua família? Como está a sua família? Se não está do jeito que deveria, vamos colocar em ordem. Vamos ver aonde estão os erros, aonde os erros precisam ser reparados, aonde os erros precisam ser corrigidos, aonde a casa precisa ser arrumada. Ei, eu posso dizer uma coisa para você: talvez você e ela sozinhos, ou talvez você e ele sozinho, não esteja dando. Irmãos, eu não falo da boca para fora, eu me coloco à disposição. Eu não sou pedreiro não, mas eu posso ajudar a mexer uma massa. Eu aprendi a fazer massa. Eu não sei rebocar, chapiscar, mas se eu não sei, irmão, eu tenho um camarada ali que sabe, que também tem um bom casamento, que também tem uma família estruturada. Irmãos, eu tenho que falar isso. Seu Antônio, a Natália pegou um sugar, a gente deu um sugar para ela colocar lá na casa dela, apartamento novo dela, que foi inclusive a Dona Neide que nos deu. E a gente deu para ela. E aí ela veio aqui esses dias, e biologicamente o seu Antônio não é o pai dela. Biologicamente, como eu não sou pai da Rebeca e do Davi. Biologicamente, porque no meu coração eu nem me comparo a eles. Sou mais do que o pai. E eu perguntei: e aí, Natália, seu Antônio foi lá pôr um negócio para você? Sabe o que ela me respondeu? Estou esperando meu pai lá, pastor. Mas assim que meu pai tiver um tempo, ele vai lá colocar, porque vê nele a figura de um pai. Então, irmão, se você está com um problema no casamento, na sua família, e sozinho, parece que está difícil para arrumar, tem homens e mulheres nessa casa que tem um casamento alicerçado, tem uma família fortalecida. Carol pregou semana passada e fez questão de nos expor para vocês como uma família não exemplar, porque a gente tem nossas falhas, irmão. Eu não tenho culpa que eu fui para essa família, eu fui o mais bonito que chegou. Não tenho. Mas cheguei para somar. Então tem pessoas aqui que querem e podem te ajudar. Amém? E para a gente parecer que está acabando, fique de pé. Pode. Deixa eu ler só mais um texto aqui. Coloca para mim Salmo capítulo 1, versículo 1. Olha o que o salmista ele nos deixou. Salmista Davi. Olha lá, gente, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem. 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso o perverso não prevalecerá no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ei, você foi introduzido em uma boa terra.
Você está em um lugar aonde Deus quer edificar a sua vida e a sua casa, aonde Deus quer transformar a sua família. E eu termino, irmão, fazendo a mesma pergunta: como vai a sua família? Pastor, a minha família não está como eu gostaria que estivesse. Vamos colocar na mão de Deus para consertar ela hoje? Vamos arrumar ela hoje? Vamos deixar ela alinhada hoje? Vem cá, filho. Bom dia, gente, a paz. E sobre esse texto que ele falou de um bom conselho, eu vou dar um conselho. Porque às vezes a gente ouve tantas coisas e a gente fala assim: falar demais é ruim. A própria Bíblia fala, né? Que quem governa a sua língua é capaz de governar todo o seu corpo. Mas nós somos tão escolados assim a não falar que nós nos calamos. E existem situações, principalmente em relação homem e mulher, filhos, amigos, relacionamento assim na igreja, em casa, no trabalho, que nós precisamos falar. Nós precisamos conversar, nós precisamos expor o que está dentro de nós. Se nós não sentarmos e não falarmos, esse muro, eu vou usar um outro tipo de muro, tem um muro que vai crescendo entre nós. E aí chega uma hora que esse muro fica impossível de pular para o outro lado. Porque às vezes, principalmente num casamento, nós conversamos com casais e nós vemos a dificuldade que às vezes tem de um olhar para o outro. Só olhar. Às vezes o olhar é difícil. Por quê? Porque já não tem mais aquela coragem de expor aquilo que está sentindo. Então eu vou dar um conselho. Se hoje eu posso falar assim, você chegar na sua casa e você perceber que é isso que você precisa. Não precisa de algo chique, sair para um lugar caro. Prepara você ali uma comida, prepara um momento, ora, se programa e fala: Senhor, chama o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, vem aqui fazer parte desse momento, e abre o seu coração. E fala aquilo que está dentro de você. Fala, é o homem, é a esposa, fala. Se juntos vocês identificarem que tem alguma coisa que precisa ser conversado com o filho, faça isso. Não é feio nós pais pedimos perdão para os nossos filhos. Porque eu ouvi algo, eu até postei no status do meu WhatsApp, que nós estamos aprendendo a ser pais com os nossos filhos, e eles estão aprendendo a ser filhos conosco. Então nós não nascemos sabendo, nós vamos errar nessa caminhada, e pais também erram. Então às vezes, se você identificou nesses dias todos que nós estamos falando sobre família, que tem coisas, muros, essas brechas no muro que precisam ser tapadas, chama seu marido, chama sua esposa, conversa, expõe o que está dentro de você. Irmãos, eu sou faladeira. Tudo que eu não gosto eu falo. Eu nem ligo que ele não gosta, porque ele fica bravo na hora, passa 10 minutos, já está tudo bom e o erro está consertado. Deu certo. Então assim, vale a pena nós abrirmos a boca. Por isso que a mulher não pode ser rixosa. Sabe, a Bíblia fala assim, que é melhor morar numa casa cheio de goteira do que junto com uma mulher rixosa. Sabe quem é a rixosa? Aquela que fica tudo... Não é assim. É um momento, é você conseguir ver o momento certo para você falar, para você orar e o Espírito Santo quebrantar aquele coração e falar assim: Senhor, que a minha palavra vai como flecha no coração desse homem ou dessa mulher. Sabe, irmãos, a sabedoria, a Bíblia fala que quem não tem, peça a Deus que Ele dá. Então, se você nota que você tem falta, peça ao Senhor sabedoria, senta, conversa na sua casa, porque nós nascemos, irmãos, para ser família, para conviver em família e para ser felizes. Amém? Amém. E uma coisa que ela falou agora, irmão, se a gente começar a falar aqui, a gente vai pegando o gancho um do outro para pregar. A gente ia pregar junto, mas ia durar acho que uns 2 dias. Então, irmão, para você entender, você que é casado e tem filhos, a Bíblia diz que filhos são como? E a flecha é feita como? Quando você solta a flecha,
O que ficou na mão? Ficou o arco. Irmão, o arco é o marido, o arco é a esposa. Tem gente que está errando nisso, irmão. Está largando o arco para ficar com a flecha. E a flecha não voa sem o arco. E o arco não voa sem a flecha. Ou melhor, o arco não se move sem a flecha. Então, quem é pai e mãe aqui? Seu filho não é arco, seu filho é flecha. Lança ele no Senhor e deixa o Senhor cuidar e fazer dele o que o Senhor tem para a vida dele. Porém, você que vai ficar com o arco, cuide do seu arco, afie o seu arco, prepare o seu arco. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia, irmão, fala isso para ela sempre brincando. Davi tá para casar, vai casar agora em dezembro, irmão. Amém? E a lista de presentes já tá. Aí você não quer. Aí eu posso ter a chave da casa. Então Davi vai casar daqui a um tempo. Rebeca já está falando de namoro. E eles vão, irmão, casar, namorar. Mas vai chegar um tempo que vai estar quem? E aí, irmão? E aí vai ser o quê? Vai ser o fruto da plantação da vida. De acordar, porque ainda quando tem os filhos, acorda, aí vai ali fazer alguma coisa para o filho, tem um entretenimento com o filho, sai com o filho. Às vezes a Rebeca, mãe, vamos sair. Eu falo, vou me arrumar. Ela fala, não, você não, é eu e minha mãe. Às vezes quer, e aí a gente fica, irmão, enciumado, mas fica. Mas, irmão, vai chegar um tempo que vai ficar só nós dois. E se nós não construirmos uma relação boa agora, imagine como vai ser, irmão, quando ficar só os dois. Nós passamos há alguns anos atrás por uma pandemia, irmão, e lá eu descobri que eu tinha uma mulher mó legal. Às vezes, irmão, a pandemia serviu para mostrar para casamentos a esposa que ele tinha, o marido que ele era. Então, irmão, aproveite sua família, ame sua família. Ei, pare de ser maleável quando é para você para você impor algumas coisas. Você que é mãe, pai, tem seus filhos, ore com eles. Orem com eles são pegos pelo teu exemplo. Amém? Eu vou dizer uma coisa a vocês, irmão, e eu termino essa série de família falando isso. Eu vou honrar a minha. Minha família não é Carol, Davi e Rebeca, Vanderly, Caio, Klaus, Simone, Janaína, não. A minha família são vocês. Ninguém pediu para vocês entrarem, mas já que entrou, agora vamos ser felizes. Vamos permitir o Senhor fazer aquilo que Ele tem para fazer. Sem restrições, amém? Correção vem para crescimento, não vem para trazer raiva. E não seja imaturo. Se você precisar de ajuda, peça logo. Sabe por quê? Como vai a sua família? E amanhã, quando alguém te perguntar isso na rua, ei, tá tudo bem? Tô bem. E a família, como vai? Aí você vai encher a boca, encher os pulmões e vai dizer, a minha família está bem.